Nós estamos aí estudando uma série de lições sobre as cartas de Timóteo e Tito, não é isso? A aula passada nós estudamos sobre o segundo capítulo de Timóteo, da segunda carta de Timóteo. Eu queria dar só uma recapituladazinha rapidinho para nós entendermos o assunto de hoje. A aula passada, qual foi o título da lição da aula passada? Sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho. E foi um assunto muito interessante, porque Paulo vai lançar a mão de 3 figuras para falar conosco, para incutir na nossa mente a importância do ministério da palavra. Vocês se lembram qual foram essas 3 figuras? O soldado, o atleta e o lavrador. O que elas têm em comum entre elas, irmãos? Esforço, dedicação, empenho. Mas as 3, o soldado, ele vai para a guerra pensando que vai perder? Ele vai para a guerra para ganhar, né? Pode acontecer algumas derrotas em algumas batalhas, mas ele vai para ganhar. O atleta, ele se dedica, ele se aplica para perder? Não. O olho dele está onde? Na coroa, na medalha, não é? Ele tá fixado, é lá no final da pista. E o lavrador? O lavrador, a mesma coisa. O lavrador, ele prepara a terra, ele aduba, ele joga semente, ele faz tudo o que compete a ele fazer, aguardando o fruto, aguardando a colheita. Então, os 3 têm em mente a vitória. A vida cristã não é diferente. Paulo está dizendo para Timóteo e para nós nos dias de hoje o quê? A vida cristã é uma luta sem trégua. Uma luta sem trégua, né? Nós sofremos, né? Nós nos esforçamos para vivermos o gozo no céu. Em outras palavras, o que Paulo diz para mim e para você, ó, crente, acorda, meu querido, a vida não é um piquenique, viu? A vida não é um piquenique. Você, para vencer as batalhas da vida, você não pode estar fixado na força do seu braço e nem estribado no seu conhecimento, não, querido. Você precisa de revestimento, você precisa de poder, e esse poder vem do alto. Então, deixando claro, semana passada foi esse assunto que nós estudamos. Vimos Paulo tratando com Timóteo no capítulo 2. No dia de hoje, o título da lição é permanecer no Evangelho. Permanecer no Evangelho. Paulo vai chamar a atenção de Timóteo. Ele vai fazer um diagnóstico da sociedade da época e nós vamos perceber como é igualzinho hoje. E vai dizer a Timóteo: tu, porém, né, tenho aí uma advertência, permanecer no Evangelho. Segundo Timóteo 3, versículo 14, nos diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Gente, vamos voltar lá no início sobre Timóteo. Quem é que ensinou as palavras para Timóteo? A mãe e a avó. E depois, Paulo. Olha para ele. Você sabe de quem aprendeu. Né? Quem aprendeu tem testemunho de vida. Quem te ensinou, vive aquilo que ensina. Então, abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Quando eu estava estudando a lição da semana passada, eu me lembrei daquele versículo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, quando Paulo nos diz que o nosso sofrimento, que o nosso momentâneo,
Que o nosso leve, como eu gosto dessas duas palavras quando ele diz isso, né? O nosso leve e momentâneo problema, o nosso leve e momentâneo tribulação, faz o que para nós? Traz gozo. Não se compara ao que nós vamos experimentar na glória. E isso nos motiva, não é? Isso nos traz um ânimo de acreditar cada vez mais que isso aí é tudo passageiro. Abriu a sua Bíblia no capítulo 3? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem alguma semelhança? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Vamos repetir? E o Senhor de todas me livrou. Aleluias. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para toda boa obra. A Bíblia, além de ter a finalidade de nos apresentar Jesus, de nos apresentar a salvação, ela tem a função de nos ensinar, de nos corrigir, de nos instruir em justiça, para que possamos frutificar as boas obras. Para que possamos frutificar as boas obras. Então, permanecer no Evangelho tem um alvo. Penetrar sobre os dias, ponderar sobre os dias difíceis em que vivemos e como têm sido afetadas a moral e a religiosidade cristã. Paulo viveu aquele problema naquela época, e se nós olharmos a história da igreja e a história da humanidade, o problema é o mesmo até hoje. O problema é o mesmo até hoje. As dificuldades da sociedade aí, os problemas que nós estamos vendo aí, têm afetado a moral e tem afetado também a igreja. Refletir sobre o poder e o valor da palavra de Deus para enfrentar tempos com os que vivemos atualmente. Permanecer firme no Evangelho, apegando-se às Escrituras com amor e fidelidade. Decidir estudar a Bíblia com a maior frequência possível. Irmãos,
permanecer firme no Evangelho, eu acho que nunca foi tão difícil como tem sido nos dias de hoje. Nós temos visto um levante, assim, parece uma fábrica de novas doutrinas, de novas teologias, surgindo todos os dias. É como se houvesse aí uma nova reforma. Né? As pessoas têm se levantado, líderes têm se levantado, apresentado princípios que contradizem a Bíblia. Temos ouvido tanta coisa triste, né? A Bíblia só vale o Novo Testamento, o Velho Testamento não tem valor para os dias de hoje, porque nós estamos debaixo da graça. Vocês já ouviram isso? Né? Não vale isso, aquilo ali não serve para nós mais, isso aqui não serve para nós mais. Aí quando nós chegamos aqui na segunda carta de Timóteo, e muitos usam o nome de Paulo para declarar essas afirmativas, hein? Na aula passada nós vimos, né, que toda mentira tem um fundo de verdade. Né? A pessoa ela pega um pedaço da verdade e distorce ela. Né? E aí nós encontramos aqui Paulo afirmando no versículo 16, toda Escritura, não é uma parte, não é uma metade, não são alguns livros, toda ela é divinamente inspirada, toda. Então, se amanhã ou depois você ouvir qualquer asneira desse tipo, você nem preste atenção, porque Deus deixou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para o crente, não é uma parte dele não. Amém? Então, nosso alvo da lição hoje é esse, entender que mesmo vivendo dias difíceis, é possível permanecer na palavra, é possível vencer as tentações e que vale a pena permanecer firme no Evangelho. Né? Qual era o contexto do momento? Paulo estava preso, Paulo não tinha saído da prisão e nem vai sair. Ele vai sair daí para a morte. Paulo continuava preso, numa situação completamente diferente da primeira prisão. Na primeira prisão era domicílio, ele podia receber visitas, ele tinha uma certa liberdade. Aqui não, aqui a situação é outra. Né? Ele está preso num calabouço, ele está sozinho, ele não tem ninguém para ajudá-lo nesse momento, o coração dele está desejoso por ver Timóteo, mas isso não vai ser possível. Antigamente as viagens levavam muito tempo de um lugar ao outro. Timóteo estava em Éfeso, Paulo estava preso em Roma, então assim, era um momento de dificuldade, mas o que eu acho mais lindo, que neste momento, a mente de Paulo está dividida com quem? Com Timóteo, com os irmãos da igreja de Éfeso. E não com o problema dele ali. Você não vê Paulo escrevendo assim, pelo amor de Deus, Timóteo, levanta um clamor aí pela minha vida, para eles me soltarem. Estou muito novo para morrer, tenho muita coisa para fazer ainda. Não. A oração, o clamor de Paulo era pelos crentes de Éfeso. Era pelo jovem Timóteo, para que ele se mantesse firme. E é lindo nós olharmos essa preocupação, porque Paulo olhava para Timóteo como seu filho na fé e via um rapaz frágil. Via um rapaz frágil, mas que tinha sido chamado para combater um bom combate. E a peleja de Paulo ali em Éfeso não era pequena. Paulo estava lidando ali com problemas e com resistências muito grandes. Então ele vai começar esse capítulo 3 dizendo para Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, na minha tradução fala trabalhosos, mas outras dizem difíceis, que significam a mesma coisa. Sobrevirão dias difíceis. Nós precisamos entender
logo de início, que Paulo não está fazendo uma referência aqui escatológica. Não está fazendo, não, né? Não está fazendo só uma referência escatológica aos últimos dias que precederão a segunda volta de Cristo. Mas ele faz uma referência a esse período da ascensão de Jesus até a sua volta. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E ele é chamado assim, porque os apóstolos naquele momento aguardavam Jesus para aquela época, né? E nós estamos aguardando Jesus também para a nossa época. E ali eles estavam, Paulo estava sendo enfático com Timóteo. Não se iluda, não pense que as coisas vão melhorar, não. Não pensa que o homem vai mudar, não. Os dias serão trabalhosos, os dias serão difíceis. O florescimento do mal vai crescer ainda mais. Os falsos mestres vão brotar da terra, eles vão se multiplicar. As falsas doutrinas vão se espalhar. Quando nós pensamos nesse florescimento do mal, né? Nessas falsas doutrinas, nesses falsos mestres, né? Que vai tornando o mundo cada vez mais mundano, se isso é possível, nós pensamos que esse problema só acontece lá fora. Mas Paulo está fazendo aqui um chamado para Timóteo, referindo que os problemas de Timóteo aconteciam aonde? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Estava tendo problemas, eram dentro da igreja. Eram homens que tinham aparência de piedade. Isso quer dizer o quê? Parecia crente. Parecia crente. Mas não eram. Pareciam, mas não eram. E ele vai falando, né? E Paulo vai dizendo, olha, qual é a situação destes homens. Paulo faz um diagnóstico dessa sociedade e diz o seguinte: o resultado deste caos não é o problema fora, mas sim dentro. O próprio Jesus vai nos dizer lá em Mateus 15, 19, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnia e blasfêmia. O problema nosso, irmãos, não é o que está fora, mas é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. O problema da sociedade hoje não é o mundo, é o homem. É o homem, é o que está gerando aqui dentro. Nós temos visto cada vez mais estas pessoas rendidas ao pecado. Rendidas ao pecado. Cada dia mais nós nos assustamos com as coisas que nós ouvimos falar, de que o ser humano é capaz de fazer. Quanto mais rendido ao pecado o homem é, mais o reflexo dessa vida vai refletir na sociedade. Não tem como separar essas coisas. Essa decadência que nós vivemos hoje, ela está relacionada diretamente com aquilo que os homens fazem, com o estilo de vida que o homem tem vivido. E isso é algo assim, muito sério, e nós temos que estar atento para que estas coisas não nos afetem. A coisa mais triste que existe no mundo é você ouvir, às vezes, um crente falar coisas tão absurdas. Ah, tem que morrer mesmo. Ah, tem que matar mesmo. Ah, tem que isso, tem aquilo. Uma falta de amor ao próximo. O que mais tem acontecido nos dias de hoje são pessoas egoístas, que é isso que Paulo vai dizer, amantes de si mesmos. Amantes de si mesmo é o quê? Uma pessoa egoísta, uma pessoa que olha só para si.
E uma pessoa egoísta, amante de si mesma, é capaz de amar alguém? Amar ao próximo? Não. Há uma inversão de valores na nossa sociedade. Nós temos que entender que no universo há Deus, pessoas e coisas. A palavrinha coisas ali sumiu, não sei porquê. Mas é coisas. Há Deus, pessoas e coisas. A palavra de Deus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o meu próximo como a mim mesmo. E as coisas são para eu usufruir, para eu usar. Qual é a regra de hoje? Amar a mim mesmo mais do que qualquer outro. Adorar as coisas. Adorar as coisas é a regra de hoje. E o outro, que se vire. Tenho problema demais para me preocupar com o outro. E assim nós temos visto essa sociedade descer ladeira abaixo. Descer ladeira abaixo. Porque nós temos visto o homem ignorando a Deus. Ignorando a Deus. É como se Deus não estivesse vendo nem contemplando estas coisas. Nós temos visto o homem amando as coisas e usando as pessoas. E, irmãos, gente crente, amando esse mundo mais do que qualquer outra coisa. Gente crente apegado a este mundo, apegado a coisas deste mundo, mais do que qualquer outra coisa. E isso é uma coisa muito séria. Isso é algo para nós pensarmos. Quais são as prioridades da minha vida quanto cristão? A decadência da nossa sociedade, não precisa vir ninguém do púlpito dizer isso, porque estudiosos da sociologia já têm dito, é a inversão de valores. Nós temos invertido os valores, nós temos abandonado Deus, nós temos direcionado o nosso amor para a direção errada. É isso que Paulo está dizendo. Estes homens são amantes de si mesmos. E essa sociedade de hoje deixa isso muito claro. Porque eu fico rindo às vezes, porque minha sala, a janela dá para a rua. O dia todo passa um ali, todo de coisa, e faz uma pose assim com selfie. Com o celular, e mede, e olha, não, essa não ficou boa não, agora deixa eu fazer por este ângulo, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, que necessidade é essa de se expor? Que necessidade é essa que o homem da atualidade tem para se expor? Vai para o restaurante, deixa eu tirar uma foto dessa comida aqui para postar, deixa eu marcar onde é que eu estou comendo. Ai, irmãos, quanta futilidade, quanto tempo perdido com bobagem. Deixa eu mostrar que eu estou viajando. Olha, deixa eu postar onde eu fui. Não estou falando que tem problema, entendeu? Não estou criticando isso, não. Estou querendo dizer que isso tem movido pessoas. O foco tem sido esse, né? O foco tem sido esse. Um dia desse eu vi uma propaganda na televisão muito interessante. O rapaz se vestiu todo de casaco, de neve e tal. Ele estava numa roça, em algum lugar assim. Aí ele postou, como se estivesse indo esquiar nos Alpes. Depois ele postou de outro, ele trocou de roupa e tudo e postou vestido de outro jeito. E todo mundo dizendo. Não sei se vocês já viram o tanto que chamam que a pessoa fica linda, né? Meu lindo, você está lindo, você está maravilhosa. Não dá. Isso é amar a si mesmo. Eu necessito disso. Quantas curtidas teve a minha foto? Quantas pessoas fizeram um like lá? Quantos gostaram? Quantas pessoas me elogiaram?
Paulo está falando de quê? Um amor mal dirigido, amantes de si mesmo. É uma idolatria a si. Uma idolatria. É uma idolatria do eu. E essa idolatria do eu tem arrebentado com as famílias. Tem arrebentado. Por quê? Tudo eu. Tudo eu. Tudo para mim. E nós temos que ser alertados quanto a isso. Os sinais desse narcisismo estão aí. Ele está aí para qualquer um que quiser ver. Nós temos que entender que a essência do cristianismo é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Não tem como eu ser cristã vivendo de outra maneira. Não tem. Ele vai nos dizer que estes homens são orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Que tipo de pessoas são essas? Aquelas que tocam uma trombeta bem alto para falar das suas qualidades. Né? Eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou capaz. Né? Tem uma empáfia, né, para poder falar. Eu conheço muito. Quem é você para me ensinar alguma coisa? Eu já sei tudo. Não é assim? O arrogante, ele não reconhece o outro. Ele não reconhece, pelo contrário, ele ignora. E na maioria das vezes, esse tipo de gente, orgulhoso, né? Ele quer o quê? Reconhecimento. Ele quer as glórias, não o sofrimento. Não, ele não quer pagar preço, não. Ele quer o status, né? Ele quer aplausos, mas dor não. Ele quer o título, mas pagar o preço que tem que ser pago, não. E isso é algo muito sério, porque são pessoas buscando holofote. Elas estão buscando isso, o holofote. Mas elas não sabem, não imaginam ou então não querem, né, saber o preço que se paga. E assim elas vão vivendo. E nós, muitas vezes, temos uma parcela de culpa muito grande, porque nós olhamos para essas pessoas e as idolatramos. Não, mas como fulano conhece tudo, né? Como fulano é inteligente. Fulano isso. E essas pessoas vão se sentindo heróis e não mártires. Não quer sacrifício, não. Ela quer a atenção, né? O holofote. Ele fala dessa conduta moral destes homens dali, né? Que eles tinham uma vida familiar deteriorada. Ele vai falar aqui, olha, sem afeto natural. Não tem afeto. Os filhos são desobedientes aos pais. Uma família deteriorada reflete o quê? Numa sociedade, num adulto doente. E, consequentemente, vai refletir dentro da igreja. Vai refletir. Temos que tomar muito cuidado. Ele vai dizer que estes homens, eles são ingratos. Ingratos. Irmãos, a ingratidão, ela é um dos piores pecados que a pessoa pode ter. Porque é o pecado, um dos pecados que mais fere. E é o pecado mais cego que tem. Porque o ingrato não reconhece que tudo vem do Senhor. Não reconhece. O ingrato não reconhece o valor do irmão. Não reconhece. Ele não tem essa capacidade de olhar e reconhecer. Cheguei até aqui, porque o Senhor me guardou. Porque o Senhor cuidou de mim. Porque o Senhor me livrou. Não.
Ele não tem a capacidade de olhar para as suas coisas e dizer para o Senhor: Senhor, tudo vem das tuas mãos. Ele não tem, ele é ingrato, ele tem a incapacidade. E é interessante que você, quando olha na Bíblia, quantos ingratos nós encontramos? Nós olhamos para aqueles 10 leprosos. Jesus cura 10. Quantos voltaram para agradecer? Um. Que nessa manhã nós possamos falar com o Senhor: Senhor, não me deixe cometer este pecado. Me ajude a ser uma pessoa grata. Me ajude a reconhecer o valor daqueles que têm me estendido a mão. Ser grato pela igreja que eu faço parte. Ser grato pela vida do meu pastor, pela vida dos meus líderes. Ser grato pela família a qual eu estou inserida. Ser grato pelo meu trabalho, grata pela minha casa, pelo meu alimento. Vamos deixar de lado essa insatisfação contínua. Eu tenho uma casa para morar, mas eu não quero estar nessa casa. Eu tenho uma mesa posta de alimento, mas eu estou com os olhos postos naquilo. Tudo consequência dessa mídia, né? Muito vibrante dos dias de hoje. Vai gerando uma insatisfação muito grande no outro. Nós temos que tomar cuidado com a ingratidão. E a última coisa que ele vai dizer na conduta moral destes homens, de que eles eram traidores. Traidores. Pessoas que não se podem confiar. E a traição é algo muito duro para você lidar. A coisa mais decepcionante da vida é você acreditar em alguém. É você confiar nesse alguém. E esse alguém te trair. É uma ferida doída. Doída. Mas ela existe. Eles são traiçoeiros. Quando a gente olha para o traiçoeiro, né, para o traidor, é como se fosse uma rocha submersa. Ela está ali. Você não está vendo, mas de repente o seu navio bate nela. E na maioria das vezes o que acontece? Afunda. Vem um naufrágio. O traidor, ele é assim. Ele fica como aquela rocha ali submersa. Você olha, parece que não tem nada. Parece que não tem nada. Mas que o Senhor nos guarde e nos ajude, né, a entender e a perceber estas coisas. Estes homens descritos, estes homens maus, a conduta moral deles era essa. A observância deles religiosa. Quanto à observância deles religiosa, no versículo 5 ele diz assim, olha, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E ele diz para Timóteo, destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Existem pessoas que vêm para a igreja, ouvem a palavra, frequentam os cultos, mas nada daquilo que ele aprende muda a vida dele, transforma a vida dele, porque ele tem só essa aparência, né? Às vezes ele tem carisma, às vezes é uma pessoa boa da gente estar perto, mas quando ele vai falar, só sai veneno, só sai crítica, só sabe apontar. Ao invés de edificar a vida do irmão, ele bota o irmão mais para baixo. Porque ele, astutamente, ele não está preocupado com o outro. Ele não está preocupado. Esse tipo de conduta, ter aparência de piedade, mas negar a eficácia dela, são pessoas que possuem cara de crente, mas que não possuem caráter. Não são verdadeiras. Elas entram para a igreja, mas não deixam o evangelho transformá-las.
Tempo de banco de igreja não significa nada, viu, meus irmãos? O que significa que uma pessoa é crente é o fruto que ela dá. E fruto a gente reconhece logo de cara no comportamento. Não tem como separar a vida de cristão da sua conduta moral. São coisas indivisíveis, mas que parece que cada dia mais estão ficando mais distantes. Eu sou crente dentro da igreja, mas lá fora não. Eu abro a minha boca para falar só blasfêmia. Eu abro a minha boca para falar só porcaria. Crente não pode ter esse tipo de palavra, esse tipo de conduta. Você está sendo filmado o tempo todo. Você tem que ser testemunho, você tem que atrair as pessoas para Jesus e não espantá-la. Ah, para que eu vou para a igreja? Fulano diz que é crente, você já parou para prestar atenção do jeito que ele fala? Você já parou para prestar atenção no tipo de vida que ele leva? Você já observou a conduta dele? Oi, irmãos, o que mais tem aí é acusador. Toma cuidado. Toma muito cuidado. É necessário mudança, é necessário transformação, é necessário ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É necessário. E ele fala para Timóteo, olha Timóteo, esses que têm aparência que são e não são, o que você faz? Se afaste deles. Se afaste deles. Em outras palavras, isso é laranja podre. Laranja podre tem o poder de estragar um centro rapidinho. Não fica perto. Ele não está dizendo para Timóteo se afastar dos pecadores, daqueles que não conhecem a Jesus. A conversa aqui é outra. Há 2 aulas atrás, no capítulo 1, ele disse para Timóteo: não aceite esse tipo de pessoa dentro da sua casa. Não abra a porta para esse falso mestre. Não tenha conversa com o falso mestre. Esses dias, eu estou com meu irmão passeando aqui. E a gente está o tempo todo junto, né, para matar a saudade. E nós saímos para comer uma pizza. E saiu uma conversa sobre a influência das más companhias. E ele logo disse: eu não acredito nisso, isso não existe. A pessoa é o que é, ela usa isso de desculpa. Aí eu falei: não, meu querido. Primeiro porque a Bíblia já nos alega. Cuidado, não senta na mesa de escarnecedor. Não anda, não faz parte, não pactua com quem não é da luz. A luz não tem pacto com as trevas. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Mas a ciência também nos ensina. Eu vi um estudo há pouco tempo, ele já é antigo, mas eu só tive acesso a ele há pouco tempo. Que você, quando anda com alguém obeso, você fica também. Por quê? Porque ele come, você come também. Então, junto, a companhia é agradável. Você está entendendo a influência das amizades? A influência, existe uma influência aí. Existe. E é isso que Paulo está dizendo, olha, corre dessas influências. Eu fico emprestando o meu ouvido muito para a falsa doutrina, eu começo a acreditar naquilo. Porque o falso mestre, ele não é um qualquer. Ele tem argumento e ele tem conhecimento. Ele só não tem entendimento. Verdade. Não tem conhecimento bíblico, né? A pessoa que ela não tem conhecimento bíblico, ela tem que buscar. Ela tem que buscar conhecimento e entendimento. Porque só conhecer também não muda muita coisa, não. Quanto aos métodos, estes falsos mestres, esses de aparência de piedade, eles tinham uns métodos.
né? Estes homens amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, né? Totalmente corrompidos, eles agiam mais ou menos na surdina. Você vê como ele descreve aqui, a partir do versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Da verdade. Eles agem assim, como os prosélitos. Eles são ativos propagadores da heresia. Ô Lia, o Jota está aí? Não, o Jota está para o trabalho. Eu queria tanto te fazer uma visita. Eu queria tanto estar aí com você. E aí ele vai. E aí ele começa a falar coisas que não provêm da palavra. Não provém da palavra. E as pessoas, eles escolhem as presas fáceis. Eles escolhem as presas fáceis. Eles não vão naqueles que eles sabem que não vai dar ouvido. Não. Eles sabem em quem ir. Eles sabem aonde ir. E ali eles vão propagando estas heresias. Os métodos destas pessoas não são abertos. Eles agem como ladrão. É tudo no secreto. É tudo no secreto. Tudo assim por debaixo dos panos. E eu quero te dizer uma coisa. Cuidado. Porque este tipo de relacionamento adoece a alma. Este tipo de relacionamento não ajuda em nada no seu crescimento espiritual. As chances de você parar pelo meio do caminho é muito grande. Temos que estar atento a esse tipo de conversa, porque estes falsos mestres, estes maus homens, eles resistem à verdade. Eles têm uma resistência e procuram viver no engano, mas eu acho interessante que o próprio Paulo vai dizer, eles ficam como? Enganando e sendo enganados. Porque eles estão enganando a eles mesmos. Eles acham que estão fazendo, né, algo, mas não, estão enganando a eles mesmos. Hoje é diferente. A Lili está falando do cuidado que nós temos de ter com as pregações que às vezes nós ouvimos, né, que dizem tantas inverdades, principalmente nos dias de hoje. Nós temos visto tantas igrejas judaizantes aí, né, usando métodos, usando critérios, né, costumes, rituais que não diz respeito, né, a nós. Quanto ao caráter, essas pessoas, elas abandonam a palavra de Deus para buscar novidade no mercado da fé. E no mercado da fé tem novidade demais. Tem novidade demais. O evangelho, ele é simples e direto. Ele é claro. Ele é claro. Aquele que crê de todo o coração será salvo. Será salvo. A palavra de Deus nos fala que no mundo nós teremos aflições. Jesus alertando o homem sobre isso. Mas o mercado da fé fala que não. O mercado da fé fala que você pode ter uma Ferrari, que você pode ter um iate, que você pode ter isso, que você pode ter aquilo. Basta fazer algumas coisinhas. E eu me pergunto e pergunto para você. Você crê realmente que Jesus morreu na cruz para você ter um iate? Jesus morreu na cruz para você ter uma Ferrari? Não. Você pode ter um iate, você pode ter um Ferrari, resultado do seu trabalho, da sua dedicação.
mas Jesus morreu na cruz pela sua salvação. Pela sua salvação. E é isso que ele nos chama a atenção. Cuidado. Para com esse negócio de dar muita importância para a emoção. Eu já ouvi gente falando para mim assim, a gente precisava pensar em alguma coisa assim diferente, né? Emocionalmente assim mais. Ô meu querido, minha querida, muito cuidado com as emoções. Muito cuidado. O que tem que trazer a nós, o que nós temos que entender, que vivemos hoje numa sociedade analfabeta de Bíblia. Analfabeta. Com tantos livros a respeito da Bíblia que se existe hoje. Com tantas Bíblias de estudo que existem hoje. Com o computador, a mídia aí, tudo. Nunca se viu falar tanto desse analfabetismo quanto hoje. O sujeito pega um provérbio do mundo, um provérbio antigo e diz que está na Bíblia. Falta de conhecimento total. Ele ouve e toma como verdade, por quê? Porque ele não verifica. Hoje, com esse negócio da Bíblia no celular, então, existem não sei quantas versões de Bíblia. Até isso nós temos que tomar cuidado. Porque existem versões, no núcleo de estudo a gente vê muito isso. Né? Existem versões que você olha e fala, peraí, esse trem está muito longe. Está muito longe do que está escrito mesmo. Vamos verificar direito aqui. A verdade é, hoje as pessoas buscam a bênção, mas não querem o abençoador. Elas não querem. Elas querem viver o dia de hoje, mas não querem estar na presença de Deus. Eu trouxe essa referência de John Stott. Ele é um teólogo, um escritor com inúmeros livros. E ele nos diz assim, dentro da igreja, no meio da visível sociedade de crentes professos, há homens de caráter e conduta imorais, de religiosidade puramente exterior, de mente corrupta e de fé fingida. Nós não devemos nos contagiar nem nos deixar levar por estes, mas sim resistir corajosamente à onda prevalecente. A onda prevalecente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que a história da humanidade ela é recheada disso. Quando nós olhamos para Amós, do que Amós testificou? O crescimento da religiosidade e, simultaneamente, o crescimento do quê? Da injustiça. Isaías faz o mesmo diagnóstico em Judá. A religiosidade cresceu demais, mas a injustiça também. Né? Jesus traz à luz a hipocrisia dos fariseus, que se consideravam religiosos demais, mas não havia amor, não havia cuidado. A mesma epidemia Paulo está mostrando aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo. Ele está descrevendo aqui. E é diferente dos dias de hoje, irmãos. Nós vivemos esta mesma divisão da religião com a moral. Continuamos vivendo assim. Porque alguns têm resistido à verdade. Alguns não têm aceitado a palavra na sua totalidade. Aceita algumas partes e outras não. Mas aí Paulo vai falar com Timóteo a partir do versículo 10. Ele vai falar para Timóteo assim, mas com o servo do Senhor a coisa é diferente. É diferente. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, segue o quê? A minha doutrina. Segue a minha doutrina. Eu fico vendo, depois de descrever esse declínio total, né? Esse declínio, essa situação de caos, Paulo chama a atenção de Timóteo para quem? Para si.
Ô, gente, eu amo a coragem de Paulo de poder dizer isso. Olha para mim, Timóteo. Olha para a minha vida, Timóteo. Olha para mim. Você, Timóteo, você não anda segundo essas opiniões, não. Você anda segundo aquilo que eu te ensinei, segundo o meu modo de... Ali ele fala, minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. É esse o testemunho que eu tenho te dado. Então, é esse o parâmetro para a sua vida. É esse o testemunho que eu tenho que te dar. Então, ele fala assim, olha para mim e segue o modelo. Imita o modelo. Você tem seguido de perto o meu ensino. Você tem visto de perto aquilo que eu tenho passado. Você não tem que ficar imitando e nem dando ouvido a esses falsos mestres, a esses pervertores da palavra de Deus. Você tem que olhar para mim. Segue de perto o meu exemplo, segue de perto o meu ensinamento. Pratica aquilo que eu ensino, aquilo que eu vivo. É isso que Paulo está dizendo para este homem. E ele fala no versículo 11. A minha doutrina ela é confirmada pelo testemunho. Qual era o testemunho de Paulo, irmãos? Paulo levou uma vidinha leve, uma vidinha fácil? Não. A vidinha de Paulo não era brincadeira. Não era brincadeira. E ele dá uma amostrinha aqui para ele. Né? Ele dá uma amostra só. Ele diz aqui no versículo 11, olha, eu sofri perseguições, aflições, e na Antioquia, na Icônio, em Listra, e ele só citou por alto, né? Porque ele não falou de naufrágio, ele não falou de açoite, ele não falou de apedrejamento, ele não falou de nada disso, ele só passou por cima. E ele está dizendo para ele assim, olha, a minha doutrina é confirmada pelo testemunho. Ele está dizendo que aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, é o que eu vivo, é o que eu vivo, é condizente, meu testemunho é coerente, eu vivo uma vida de propósito, eu tenho uma vida de fé, eu tenho buscado ser longânimo, amoroso e perseverante. Então, se você tem que seguir alguma coisa, Timóteo, segue isso. Se tem algum exemplo para você seguir, siga estes exemplos. E ele fala para ele, sua fé está firmada em quem? Em Cristo Jesus. Sua fé está firmada em Cristo Jesus. Jesus amou o homem, amou a humanidade de uma maneira inegável. Inegável. Testemunhando e ensinando a importância de se amar o próximo. A importância. Então, ele está chamando para ele. Olha para mim. Não fica olhando para os outros, não. Ele fala sobre a sua fidelidade. Ela é demonstrada pela disposição de sofrer por Cristo. Olha que chique. A sua disposição de sofrer por Cristo. Por onde Paulo passou, ele sofreu. Por onde ele passou, ele sofreu. Mas por onde ele passou, ele deixou uma igreja plantada. Por onde ele passou, teve irmãos ali fiéis ao Senhor. Por onde ele passou, ele conseguiu genuinamente pregar o evangelho. Não é? É disso que Paulo está falando. Eu vi outro dia, lendo um texto, e lá faz uma menção a uma pergunta que foi feita a um pastor sobre a perseguição, sobre a igreja perseguida. E a pessoa perguntou para ele, pastor, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Aí ele responde, não. Se ela for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. É o contrário. A perseguição, ela existe.
Ela existe. Eu não sei se vocês já ouviram um ditado: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém. Então, quanto mais fiel nós formos ao Evangelho, mais disposição nós temos que ter também. Saber que nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos por Cristo. E a perseguição, ela é algo assim, patente para o crente. Aqui, quando nós falamos de perseguição, nós pensamos só naquela perseguição que mata, que atira e que degola. Ela existe. Hoje, mais do que nunca, já é comprovado que a igreja nunca foi tão perseguida como nos dias de hoje. Mas nós, no Brasil, felizmente, nós temos uma liberdade religiosa. Né? Nós temos. Nós podemos vir à igreja, cultuar ao Senhor despreocupadamente de vir o governo aqui fechar a porta, vir um aqui metralhar tudo. Nós temos uma liberdade. Mas nós sofremos perseguições também. Nós sofremos perseguições na família, nós sofremos perseguições no trabalho, nós sofremos perseguições na escola. Quando professamos a nossa fé, né, as pessoas começam a te deixar de lado, né? Começam a te isolar, começam a te apontar. Isso é um tipo de perseguição. E não é fácil lidar com isso. Né, porque é algo muito direto de pessoas que às vezes nós consideramos muito, né, nós amamos muito, mas essa perseguição, ela existe dentro da igreja. Dentro da igreja existe perseguição? Existe. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Né? Nós temos, e mais do que nunca, buscar olhar para aquele que nos persegue, entendendo o que está por trás dele. Entendendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O negócio é muito mais alto, é na esfera maior. Nossa luta é contra potestades espirituais, que vão usar pessoas para nos entristecer, para nos parar, para nos dizer assim, para nós olharmos e falar: não vale a pena continuar, não vale a pena fazer, estou cansado demais, não estou vendo o resultado, estou fazendo tanto. Eu gosto muito de uma fala de Davi, que eu já repeti muito na minha vida, mas hoje, graças a Deus, o Senhor me libertou. Ele falava assim: tanto bem que eu fiz, está me pagando com mal. Deus, o Senhor viu tanto bem que eu fiz, mas olha como que Ele está me pagando, Ele está me pagando com mal. Meu querido, minha querida, tudo que você for fazer, faça para o Senhor, faça para o reino, com excelência. Faça com excelência. Paulo vai falar para Timóteo, olha, a partir do versículo 14. Permanece na palavra. Seja fiel à palavra. Tu, porém, todos podem estar dizendo isso, mas você não. Porque você conhece. Você conhece a palavra. Você tem entendimento da palavra. A ordem de Paulo para Timóteo é: permaneça na palavra. Permaneça na palavra. E para você permanecer firme na palavra, você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter intimidade com a palavra. Você precisa estudar a palavra. Você precisa entender os princípios que Deus colocou nesta palavra para a sua vida. Para então você permanecer nessa palavra. Permaneça na palavra. E esta palavra hoje, irmãos, nunca foi tão oportuna
O Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Não é nas ondas que tem se levantado aí de doutrina, não é o que o meu amigo me disse, não é o que a minha amiga me disse. Permaneça na palavra. E ele vai mais fundo, ele vai falar para Timóteo, sabe por que você vai permanecer na palavra? Porque a origem desta palavra é divina, foi Deus que deu esta palavra para o homem, e você sabe disso. A origem das escrituras é essa. A escritura, ela não é fruto do trabalho de homem, de pensamento, de descoberta do homem. Ela é fruto da inspiração, da revelação que Deus deu. Ela não está aqui porque alguém começou a fazer uma pesquisa e descobriu. Não. A Bíblia surgiu no coração de Deus. Vou relatar todas estas coisas para que o meu povo possa o quê? Ser ensinado, para que o meu povo possa ser firme, para que o meu povo possa ser corrigido, para que eles possam conhecer o meu filho, para que eles possam entender que tipo de comportamento eu aprovo e de tipo de comportamento eu não aprovo. A Bíblia tem esta função, a origem dela. Ela é inspirada por Deus, tanto o Velho como o Antigo Testamento. E qual é o propósito da Escritura? Qual é o propósito da Bíblia? Qual é o primeiro propósito da Bíblia? Quando o Senhor inspirou o homem para escrever, Ele queria o quê? Se revelar ao homem. Ele queria se revelar ao homem. Ele queria apresentar ao homem o seu plano de salvação. A Bíblia, ela é exatamente isso, o manual da salvação. E é algo tão poderoso e tão divino. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que não teve ninguém para pregar para eles, mas lendo a palavra de Deus, lendo a palavra, entenderam quem Jesus era. Entenderam qual era o plano da salvação para a vida deles. Então, esta escritura, ela tem este propósito de salvar o homem. E não ensinar fatos históricos, nem ensinar fatos científicos que nós encontramos registrados aqui. O propósito desse não é, da Bíblia não é esse. Mas sim a salvação. A salvação. E ele vem nos dizer, olha, ela trata tanto da doutrina quanto da conduta. Tanto doutrina quanto conduta estão aqui. Não tem como separar aquilo que eu creio daquilo que eu vivo. O salmista declara o seu amor à palavra de Deus num versículo lindo que está lá no capítulo 119. Oh, como eu amo a tua lei! Durante todo o dia penso nela e em como obedecer melhor aos teus mandamentos. Porque tomo todas as decisões só depois de pensar bastante sobre a tua vontade revelada. Olha que coisa linda eu poder dizer isso para o Senhor. Eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra, e as minhas decisões todas, antes de tomar elas, antes de tomar qualquer decisão, eu reflito na tua palavra, na tua vontade revelada. Terminando, irmãos, esta lição, eu gostaria de deixar para vocês esta conclusão. Esta é uma palavra para nós hoje, nesses tempos difíceis, numa sociedade permissiva em que há tanta pressão para se acomodar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Amém? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Vamos ficar de pé?
Lili, você faz essa oração para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, pela tua presença neste lugar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque abrimos o nosso coração para ouvir a tua palavra. E queremos crescer, sim, no conhecimento dela, para que não sejamos enganados, meu Pai, nesse tempo tão difícil que vivemos. Nós estamos nos preparando, Senhor, para morar no céu com o Senhor. Lá não vai haver denominações, é um povo remido, um povo restaurado, um povo, Senhor, de propriedade exclusiva do Senhor. Ensina-nos a prosseguir, Pai, a perseverar, a não desistir, a reconhecer que só o Senhor é Deus e a Ti toda a honra e toda a glória. Abençoa esta manhã, Senhor, abençoa os nossos corações. Continua conosco, Pai, o que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.